Olá, sou Ana Flávia, professora de Geografia. Então, estou aqui para corrigir, com vocês a terceira semana do PET do primeiro ano. Então, o PET a gente já viu aí as semanas 1 e 2 falou das fontes de energia, renováveis e não renováveis, E agora na terceira semana do PET, para o primeiro ano, estão vindo questões relacionadas, questões ambientais, questões principalmente relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Então a gente tem aí a atividade número 1. A gente já falou, nas semanas anteriores da importância das questões ambientais, como elas surgiram, elas se intensificaram, a partir do final da década de 70, quando se percebeu que as emissões de gases poluentes estavam impactando no clima e aumentando a temperatura do planeta, como que isso impactava no aquecimento global, como que isso poderia vir a gerar vários problemas para a gente no futuro, Então as conferências para discutir as questões climáticas, elas começam a acontecer, a ser exigido dos estados leis ambientais mais rigorosas, diminuição das emissões de gases poluentes, para que a gente tente minimizar os impactos da poluição, os impactos de tudo que tinha sido emitido já de efeito estufa, de gases de efeito estufa, tudo que ainda seria gerado no futuro para gerar menos impacto para o planeta e tentar minimizar os possíveis danos, os prováveis danos ao meio ambiente, ok? Então, na atividade número 1, falando dessa questão, no presente, a gente tem a pergunta, no presente observa-se a crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas sobre o meio ambiente, sendo constante em fóruns internacionais e instâncias nacionais a referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. Como a sustentabilidade pode ser explicada? Então, o homem percebeu que as suas atividades, principalmente relacionadas à atividade industrial, estavam gerando muitos poluentes. Começaram a ter conferências para discutir isso. E um dos grandes termos, uma das grandes questões cunhadas nessas conferências foi o termo desenvolvimento sustentável. Esse é um objetivo a ser almejado, a ser alcançado com essas conferências, E o que significa desenvolvimento sustentável, sustentabilidade? O que isso significa? O desenvolvimento sustentável, ou algo que seja sustentável, seria aquilo que atende às necessidades do presente, do hoje, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Ou seja, como eu posso viver o meu dia a dia, havendo desenvolvimento econômico, havendo crescimento, desenvolvimento social, sem destruir o planeta para que as próximas gerações ainda tenham um planeta para poder também se desenvolver. Então, essa é o cerne da questão, é como vocês têm que responder essa atividade aí, número 1. Nesse sentido, a ONU desenvolveu recentemente os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos primordiais para que se consiga alcançar o desenvolvimento sustentável e para que se consiga minimizar os efeitos dos impactos ambientais que o homem já gerou no planeta. Então, o desenvolvimento ecológico ele se baseia nesse tripé aqui, ele tem que ter essa tríade, essa união entre esses três pontos aqui para ele ser bem sucedido: ecológico, social e econômico. Não adianta ser só ecológico falando assim, vamos preservar a natureza. Então, a partir de hoje, a gente não corta uma árvore, não mexe nenhuma folhinha de nenhuma planta, não faz mais nada com a natureza. Isso é viável do ponto de vista econômico e social? As pessoas têm que comer, as pessoas têm que ter uma função de trabalho para existir, gerar renda para ela conseguir se manter. Então, isso não é viável. Então, o desenvolvimento sustentável ele se baseia em algo que seja viável, desses três pontos de vista. Que do ponto de vista social e econômico ele seja equitativo, ele diminua as diferenças existentes, as desigualdades. Do ponto de vista social e ecológico ele seja viável. Do ponto de vista seja suportável para o ambiente. Do ponto de vista ecológico e econômico ele seja viável, que ele seja sustentável. Que você retire o que seja necessário da natureza, não com exploração
excessiva, mas do suficiente, pensando sempre que a natureza, no que ela pode repor, tentando usar os recursos renováveis, né? Porque esses vão se formar novamente, não tendo como matriz básica do desenvolvimento recursos não renováveis, que um dia chegam ao fim, e aí como que a gente fica, né? Então esses objetivos aqui, esses 17 objetivos, eles estão todos ligados a conseguir cumprir isso aqui, né? Erradicar a pobreza, findar a fome, promover saúde e bem-estar, educação de qualidade, preservar o planeta, alguns deles aqui, né? Fortalecer as parcerias e cooperações internacionais, né? Por quê? Não é possível realizar isso isoladamente. Um país só realizar isso não vai contribuir para a sustentabilidade do planeta, porque o que adianta a França, por exemplo, ser completamente sustentável e os demais países não forem, né? Os danos ao planeta, eles são globais, eles afetam a todo o planeta. Então, não adianta um só fazer, por isso que essas conferências são internacionais, é preciso tomar ações conjuntas, porque senão os prejuízos vão ser partilhados por todos. Número 2 e 3, analisando a tabela, responda que a gente tem uma tabela demonstrando a produção do biodiesel, a produção de etanol a partir de cana e milho. Também é possível produzir etanol a partir de beterraba, de sorgo, de vários outros vegetais, né? Em geral, a opção ela é feita pelo que vai ser mais... O custo-benefício é melhor. E a gente vai observar que na maioria dos casos, a cana é a que tem o melhor custo-benefício. É o biodiesel com produção com melhor custo-benefício. Ele gera menos energia para ser produzido, aqui, ó, menos calorias, aqui no caso de energia consumida para a sua produção do que o milho. Ele vai gastar, né, menos combustível fóssil para ser produzido, a cada uma caloria gasta na produção, né, gasta-se 3,24 para a cana e 0,77 para o milho. Custo de produção em litros. Ele sai muito mais barato para produzir o litro, ó, 28 centes contra 45 do milho. O preço de venda dele é um pouco mais baixo, mas quando você pega a cadeia produtiva aqui como um todo, ele vai ser mais vantajoso do que o milho. E aí as perguntas. Estão falando aqui, né, das pressões ambientais pela emissão de gases de efeito estufa. Elas fazem uma pressão para reduzir o uso de combustíveis fósseis, como o petróleo. E aí uma possibilidade seriam os biodiesels. Estão analisando as tabelas lá. Qual dos produtos permite a geração de um biocombustível com menor impacto ambiental? Justifique, né? Explique. Seria a produção do álcool de cana-de-açúcar, né? Por quê? Porque o gasto com a produção ela é mais vantajosa e os impactos negativos menores do que o do milho. O preço final vai sair mais em conta. Desculpa que eu esqueci de colocar aqui a palavra cana, tá, gente? Na atividade 3, qual dos países tem contribuído para a sustentabilidade ambiental quando se observa a produção de combustíveis renováveis, ou seja, biocombustíveis? Explique. No caso, o Brasil, né? Por ter optado pela cana, que é muito mais benéfica. Outros países, como os Estados Unidos, eles geralmente produzem biodiesel a partir de milho ou sorgo, mas isso também tem a ver com características climáticas, né? Mas aí, no caso, o Brasil, por dar prioridade a essa matriz com base na cana, ele tem tido alta sustentabilidade. Nossos automóveis também, o uso nos nossos automóveis grandes de biocombustíveis, diferente de outros lugares que ainda insistem em permanecer na matriz de combustível fóssil não renovável, que é o petróleo, né? Número 4. A Carta da Terra. Leia o preâmbulo e responda. A Carta da Terra ela é uma carta das comunidades indígenas falando da importância de preservar o planeta, né? É a única casa que a gente tem para existir. É a nossa única possibilidade de sobrevivência. Nós precisamos da terra para retirar os recursos necessários à nossa vida. Então, se a gente destruir a terra, o que a gente vai fazer para sobreviver? No presente e no futuro, né? No presente próximo e no futuro. Então, a Carta da Terra ela motiva a busca pelo desenvolvimento sustentável. Explique o conceito a partir de um exemplo de vida cotidiana. Então, como que a
gente pode fazer ações de preservação ambiental? Como que a gente pode não consumir os recursos não pensando no amanhã? Como que a gente pode consumir recursos pensando no amanhã? Como que eu posso preservar? Como que eu posso utilizar menos recursos para que as gerações futuras também possam gozar desses recursos para utilizar futuramente, né? Então aí tem vários exemplos, né? Ter seu próprio copo em repartições públicas, em empresas, evitando copos descartáveis, que você está sempre usando o plástico e jogando fora, né? Reutilizar e reciclar as embalagens sempre que possível, consumir de produtores locais. E aí muita gente não sabe da importância do consumo local, gente. O consumo local, o consumo consciente, um dos pontos mais importantes para a preservação do planeta é o consumo consciente, é o que a gente pode fazer, né? Eu não sou produtora, não tenho indústria, mas o que eu posso fazer? Eu posso consumir de forma consciente, sem consumir excessivamente, né? Aqui está falando de consumir água com moderação, entre outros recursos, usar embalagens retornáveis, para você não ficar sempre usando sacolinha plástica. A gente pensa quando chove, o tanto de sacolinha plástica que a gente vê nos rios, né? Como que isso é um problema duplo? Evitar todo tipo de desperdício, sempre reciclar, reutilizar, né? Priorizar tentar diminuir o gasto de combustíveis fósseis, né? Compartilhando carona, compartilhando coletivo, entre outros, né? E por que o consumo, como eu tinha dito, local é tão importante? Pensa se você compra um produto que veio lá da Holanda. Pensa o caminho que esse produto fez até chegar aqui. Enquanto de poluentes ele foi emitindo até chegar aqui, nessa cadeia de transporte. Você não empregou um trabalhador brasileiro para produzir esse produto. Grande parte da cadeia de transporte não foi um brasileiro que recebeu para fazê-la, foi outra pessoa. Então, quando você compra local, você favorece o desenvolvimento da sua região, você dá emprego para pessoas na sua região ou no seu país, pessoas que estão envolvidas desde a produção até a venda daquele produto final. Você reduz os gastos de combustíveis para transportar aquele produto, né? Muitas vezes você vai ajudar a evitar o desperdício, porque à medida que os produtos são transportados por longas distâncias, o desperdício aumenta, né? Você vai consumir muitas vezes produtos mais saudáveis, de consumidores locais, produtos que precisam utilizar menos conservantes neles, porque eles estão do seu lado, você vai comprar eles logo. Eles não precisam atravessar um continente e aí, para atravessar o continente, ser aplicado grandes quantidades de produtos que façam esses produtos durarem, né? Então, isso são exemplos de como consumir. O consumo consciente, o consumo local, eles são importantes para ajudar na preservação ambiental e são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Aqui tem uma notícia relacionada ao coronavírus, né? Falando dessas possibilidades, de como que o vírus passou dos animais para os seres humanos, né? Abordando aí uma das hipóteses de que ele teria passado dos pangolins para... Aí eu coloquei até uma foto, né? Muita gente não conhece o pangolim, esse aqui é o pangolim. Teria passado do pangolim para o humano. E como que isso está relacionado aí com as questões ambientais? Gente, totalmente. Desmatamento, leis ambientais que não punem o tráfico de animais, tudo isso, né, a destruição dos habitats desses animais, aí eles venham cada vez a ter mais contato com a natureza, com a gente, né? Animais invadindo ambientes urbanos, ratos, gambás, no caso do Brasil. Até muitas vezes a gente pensa lá fora e critica, né, os hábitos culturais de outros povos. Nós vamos pensar, aqui no Brasil tem vários relatos de animais silvestres também invadindo os ambientes urbanos, tem outros países do mundo que acontece isso, e aí essa invasão é por quê? Não é uma invasão, ele está sem casa, as florestas dele foram destruídas, ele vai fazer o quê? Ele não desaparece de repente, né? Ou a grande parte deles tem, infelizmente, desaparecido, sendo extintos, né? Mas esses animais, eles acabam se aproximando do humano e aí sendo possíveis proliferadores de vetores epidemiológicos, né? Do coronavírus, do ebola, entre várias outras possibilidades, né, de migração do vírus de um animal
para o ser humano, né? Então é importante regulamentar o comércio de animais silvestres, proibindo sempre que necessário. É um perigo porque contrabando, esses animais, né, que muitas vezes são preparados culinariamente, eles não passam, se um animal é contrabandeado, se o uso dele é ilegal, ele não passa pela vigilância sanitária para a saúde, para ser antes de ser consumido. Então o risco dele conter vetores epidemiológicos aumenta muito, né? Então é importante preservar os habitats, criar leis ambientais mais rigorosas que protejam esses animais e evitar, né, o risco, assim evitando o risco de extinção dessas espécies e a proliferação desses vírus e desses problemas, né? Como a gente está vivenciando aí, infelizmente, um problema que atingiu uma magnitude enorme, né? Então, assim a gente termina a nossa terceira semana do PET. Espero que fiquem todos bem, fiquem em casa sempre que possível.